De tarde, né? Boa tarde. Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula, métodos e técnicas de estudo em histologia, certo? Então, vamos lá. Bom, a histologia, a gente primeiro tem que saber o que é essa ciência. Então, a histologia é o estudo dos tecidos do corpo e de como esses tecidos se organizam para constituir os órgãos. Então, aqui nós temos as células, ó, as células, que é a menor unidade. Elas constituem a menor unidade do corpo, né? Elas juntas, uma união de células juntas, elas formam os tecidos, que é o que a gente vai estudar nessa disciplina. Então, os tecidos são grupos de células e matriz extracelular, já já a gente vai ver o que é, que se organizam para formar os órgãos, certo? Então, nós temos as células, que juntas formam os tecidos, células e matriz extracelular, células unidas, vários tipos de tecidos juntos vão formar os órgãos. Os órgãos, portanto, eles vão ser grupos de tecidos que juntos desempenham a função do órgão. Os órgãos fazem parte de um sistema. Por exemplo, aqui a gente tem o intestino delgado e aqui o intestino grosso. O intestino faz parte do sistema gastrointestinal, certo? Aqui a gente consegue ver cavidade oral, fígado, estômago, a gente vai ter o sistema digestório na nossa disciplina. E os sistemas são grupos de órgãos responsáveis por determinadas funções do corpo. Por exemplo, intestino faz parte do sistema digestório e todos os sistemas juntos, unidos, funcionando junto, vão formar o corpo humano, certo? Então, no corpo humano vai funcionar todos os sistemas em harmonia e homeostase, certo? Células a gente estuda na biologia celular, tecidos a gente estuda aqui na histologia, órgãos a gente geralmente estuda na anatomia, sistemas, fisiologia, e aí sabendo disso aqui, pessoal, a gente vai saber depois estudar, né, a farmacologia, a interação dos fármacos com os sistemas, com os órgãos, com os receptores celulares, etc. Certo? Meu Deus, não sabia que eu estava rabiscando. Bom, como as células são muito pequenas, né, a gente precisa de um instrumento muito famoso que a gente usa, que é o microscópio óptico ou microscópio de luz. A gente chama mais de microscópio de luz, certo? É esse equipamento aqui. Ele é composto por uma ocular, nessa estrutura a gente coloca o olho, certo? Ele tem esse braço. O revólver é uma pecinha que gira e ele contém as objetivas. As objetivas, elas vão poder ser de diferentes tamanhos, certo? Para a gente observar a lâmina histológica que vai ficar aqui, ó, nessa mesa que a gente chama de platina. O Charriot é uma pecinha, essa é esse, parece um parafusinho que a gente gira e vai mexendo a lâmina por cima do microscópio, certo? Aqui embaixo a gente tem a condensadora. Isso aqui, como um microscópio de luz, a fonte luminosa é a luz branca. A luz, ela precisa estar direcionada em direção aqui ao corte histológico, que vai ficar aqui na platina. A condensadora e o diafragma de campo são duas peças que auxiliam na trajetória dos raios luminosos, direcionando eles para o corte histológico que vai ficar aqui em cima. Então, além desse braço, tem o braço do microscópio. No braço, que é compõe quase todo o corpo do microscópio, a gente tem dois parafusos importantíssimos, que a gente chama de macrométrico, que ele gira, e o micro, que também pode girar. Eles vão dar o foco da nossa amostra biológica que vai estar aqui. O macrométrico, ele dá um foco grosseiro, o micro, ele dá um foco mais fino, certo? E aqui a gente tem interruptor da lâmpada e de liga e desliga do microscópio, e aqui a regulação da intensidade luminosa. Então, o microscópio é um instrumento importante, porque, olha só, pessoal,
Se a gente for ver aqui, as células humanas, que é o que a gente vai estudar, a histologia humana nessa disciplina, olha só, uma célula animal, ela tem em torno de 10 micrômetros de diâmetro, certo? Aqui a escala dos micrômetros. Um micrômetro é 0,001 milímetros. Então, isso é invisível para o olho humano. O nosso olho, ele só tem esse LR, chama limite de resolução. A gente só consegue ver estruturas até 0,2 milímetros a distância, certo? Abaixo disso, a gente não consegue diferenciar dois pontinhos, por exemplo. Então, o microscópio vai ajudar a gente a ver essas estruturas tão pequenas. Uma célula vegetal, ela é maior, ela tem 100 micrômetros, mas mesmo assim a gente precisa do microscópio. Célula animal, 10. Uma bactéria, a gente ainda consegue ver no microscópio 1 micrômetro. Agora, vírus, olha só, vírus a gente não consegue mais ver em microscopia de luz, a gente tem que usar outro tipo de microscopia, certo? Microscopia eletrônica, que não é um equipamento que se usa corriqueiramente, certo? Mas para observação de corte histológico, tecido humano, basta nosso microscópio óptico ou de luz, certo? Como são feitos esses cortes histológicos? A gente vai ver ao longo da disciplina muitas imagens de estruturas, de cortes histológicos, né? E como a gente chega nesses cortes histológicos? As lâminas histológicas, que é essa estrutura aqui, que é composta por uma lâmina de vidro, o tecido e uma lamínula também de vidro por cima, fazendo um sanduíche desse tecido humano aqui. Então, as lâminas histológicas, elas são utilizadas para o estudo dos tecidos, e aí, no nosso caso, tecido humano, mas a gente pode estudar não só tecido humano, como também tecido de todos os animais e plantas também. O pessoal da botânica usa para estudar anatomia botânica, por exemplo, histologia de plantas. Então, também é utilizado não só pela área da saúde, né, toda a área biológica. Na área médica, as lâminas são muito usadas para o diagnóstico de doenças através das biópsias. Então, geralmente, o médico faz a coleta do tecido humano, que tem que ser analisado. Esse tecido humano vai para esse processamento histológico que a gente vai ver no próximo slide, e de lá são feitos cortes histológicos e processada a lâmina histológica para observação por um citologista, certo? Aí pode ser um médico, existem dentistas também que são patologistas, né, estomatologistas, são outras áreas da saúde que podem fazer observação dessa, dessas células, né? Bom, mas como a gente prepara uma lâmina dessa? Existem várias etapas, né? Como são feitos os cortes histológicos? Existem várias etapas para a gente chegar numa lâmina histológica, né? Desde a coleta, que pode ser a coleta de uma cobaia ou de uma biópsia humana, até a etapa final de coloração, certo? Então, existem várias etapas que vão desde a coleta do tecido vivo, pode ser de uma cobaia ou uma biópsia humana, até a sua coloração, para observação no microscópio óptico. Então, a primeira etapa que a gente tem é a coleta. A coleta, o intervalo entre a coleta e o início da fixação deve ser mínimo, certo, pessoal? Porque o que a gente quer é que o tecido, ele fique... Peraí. Sim, a gente quer que o tecido fique da forma o mais próximo que se ele tivesse vivo, certo? A gente vai tirar o tecido ou da biópsia ou da cobaia, o tecido ele vai morrer, mas a gente quer que a morfologia dele fique o máximo possível parecida com o tecido vivo. Então, o intervalo entre a coleta e a fixação deve ser mínimo, certo? Então, coleta a amostra, por exemplo, isso aqui é um fígadozinho do ratinho, do camundongo, esse fígadozinho vai direto para a segunda etapa, que a gente chama de fixação, super importante.
O formol, 4%, é o fixador mais utilizado. Então, a gente usa formol para fixar, para manter aquela estrutura íntegra, certo? Ó, o processo de preservação das células e tecidos de modo a evitar a degradação celular. Formol 4% é o fixador mais utilizado. Posteriormente, nessa etapa ainda a gente tem, seguindo a fixação, outras duas importantes, a desidratação e a inclusão em parafina. São processos, é um processo de retirada de água, no caso da desidratação. Os nossos tecidos, o nosso corpo, ele tem muita água, e a água atrapalha o processo de coloração. Então, tem que ser desidratado. Essa desidratação vai acontecer. Posteriormente, o tecido ele vai ser incluído nesse moldezinho e vai ser jogada parafina líquida em cima. Essa parafina líquida, ela endurece quando ela está líquida, ela está muito quente, à medida que ela esfria, ela endurece, certo? Quando ela endurece, ela forma esses blocos de parafina contendo os tecidos, o tecido dentro. A partir disso, depois, a gente vai ter a terceira etapa, que a gente chama de microtomia. Aqui, a microtomia, a obtenção de finos cortes para observação do material biológico no microscópio. Os cortes, pessoal, nessa hora, na microtomia, eles têm que ser tão fininhos, ó, de 1 a 10 micrômetros de espessura, que é impossível fazer um corte à mão. Então, geralmente, quem faz é um técnico em histologia que usa um equipamento chamado de micrótomo, certo? E nesse micrótomo, ele encaixa a formazinha, o molde histológico, e ele faz os cortes. Na verdade, a máquina vai fazer os cortes, essa máquina tem uma navalha super fina, ele faz os cortes girando uma manivelazinha. Existem já micrótomos automáticos, que ele mesmo seta tudo, certo? A próxima etapa, depois da microtomia, vai ser finalmente a coloração. A gente vai ver que os cortes, né, os tecidos histológicos, eles vão aparecer nas cores rosa, verde, azul. Obviamente, a gente não é colorido, mas quando o corte é retirado, olha só, aqui o corte ele sai totalmente, o tecido está totalmente incolor, transparente. Para a gente observar alguma estrutura no microscópio, ele tem que ser colorido, certo? Então, a gente usa vários compostos que colorem o tecido, para daí a gente ter nosso corte histológico lindo e maravilhoso. Eu vou deixar, pessoal, um vídeo, com o link do vídeo para vocês assistirem, um vídeo do pessoal da Universidade Federal do Pará, é um pessoal da Odonto, que eles fazem um processamento histológico. Nesse vídeo, que tem mais ou menos uns 15 minutinhos, vocês vão ver como se faz toda essa preparação histológica para depois a gente observar no microscópio a morfologia, certo? Até a próxima aula, um abraço.